No treinamento de hoje, a gente vai aprender tudo sobre CRM dentro do Hold. Para a gente verificar, então, a gente vai vir aqui no nosso Hold, vai vir no painel principal, clicar em CRM e painel de negociação. E esse, então, é o nosso painel de negociação, nosso CRM, que nada mais é do que uma central de relacionamento com o seu cliente. Você vai poder ter apoio nas decisões de venda, você vai ter previsão de receita, você acaba melhorando as oportunidades que você tem dentro dessa venda, porque através dele você tem realmente um acompanhamento. E com a visualização total aqui do CRM, você já entende de forma clara como é que estão as suas oportunidades de venda do mês, do ano, enfim, dependendo da sua visualização. Aqui, por exemplo, no meu painel, eu tenho todas as minhas vendas aqui organizadas, tá? E aqui ele já começa mostrando as etapas. Aqui eu tenho rascunhos, emitidos, enviados, em negociação e em aceite verbal. Eu tenho duas formas de visualizar esse meu painel. Eu posso verificar ele aqui na forma pipeline e também aqui na forma de lista. Aqui na lista, então, ele me traz o número do orçamento, os títulos, quem é o meu cliente, em que etapa ele está, se eu tenho aqui alguma tarefa agendada com esse cliente, qual é o meu prazo para fechar essa venda e também o valor da minha venda. Você pode tanto utilizar assim, como na forma de pipeline, que é o que a gente indica. Já existem muitos estudos que comprovam a efetividade de você utilizar um CRM para ter controle da venda, principalmente aqui na visualização do pipeline. A gente encontra até em 18% de crescimento das empresas em vendas, porque você consegue ter uma visualização e entender como é que está ali a linha do tempo dessa venda para que você não perca essa venda para sua concorrência ou simplesmente que o seu cliente não tenha um retorno. Se você, por exemplo, é o dono da empresa, tem 5 vendedores e você não tem uma central de vendas como o CRM, você não consegue entender de forma rápida e clara como é que estão as vendas do seu comercial e nem o vendedor consegue se organizar. Às vezes acabam chegando vários pedidos, você esquece de dar retorno para o seu cliente e acaba que a concorrência dá a resposta mais rápida e mais objetiva também. Com a tela mesmo parada, a gente já percebe aqui algumas informações muito importantes. Olha só, eu já sei que eu tenho 8 negócios abertos aqui no meu CRM. E aqui eu tenho R$ 86.184,94 em negociação. E olha só que legal. Aqui nas etapas também, a gente também tem um resumo do valor que a gente tem no total aqui por etapa. E também a quantidade de negócios que eu tenho em cada etapa. Para que isso serve? Isso aqui serve, por exemplo, ali chegou o final do mês, dia 29, tu ainda nem bateu o teu ponto de equilíbrio, ou seja, tu ainda nem pagou tuas contas. O que eu vou fazer, né? Quais são as medidas ali que eu tenho que tomar de urgência para pagar minhas contas, pelo menos, né? Para ganhar dinheiro ali no final do mês. Eu tenho que focar, por exemplo, no que está aqui mais quente para fechar, no que eu tenho aqui mais probabilidade de fechamento de venda. Ou seja, quem é que tem mais possibilidade de fechar a venda? Esse cara aqui que está em rascunho, ou seja, eu ainda nem enviei proposta? Esse cara aqui que foi emitido, mas nem foi enviado proposta? Ou quem está aqui em aceite verbal? Esse aqui são os clientes que você tem que focar no final do mês para já fechar essa venda. Os que estão em negociação, já estão ali com um pezinho para fechar a venda, para dar o aceite, mas falta alguma coisa. O que será que falta? Uma ligação, ali dar uns 5% de desconto nessa venda, verificar ali como é que está esse orçamento, dar um retorno de ligação, às vezes só uma ligação ali para o teu cliente, ele já vai entender que você tem interesse, você vai escutar ele e talvez ali até fazer um ajuste para fechar essa venda. Com o Hold, como ele é web, você tem aí como dono da empresa, você pode estar em qualquer lugar do mundo, tá na China, tá no Brasil, em Portugal, enfim, na Argentina, em qualquer lugar, e você pode visualizar como é que tá o teu comercial. E além disso também, você pode verificar quais são as tarefas, quais são os próximos passos. Olha só, aqui tem esse telefonezinho aqui na proposta, né? Se eu entrar nela, vir em acompanhamento, eu sei então que o meu vendedor aqui agendou uma ligação para o dia 15 com esse cliente. E eu consigo também visualizar todo o histórico dessa proposta. Então eu, como gerente ali do meu comercial e até como vendedor mesmo, eu posso ali verificar esse atendimento. Será que eu cumpri minha palavra de dar retorno para ele naquele dia exato? Ou pode ser que o cliente te fale que você passou a informação, mas você verificou ali que sim, você no dia tal ligou para ele e você conversou com ele sobre aquela questão. Então essa é a importância de ter o CRM e você como gerente, como dono da empresa, como vendedor, ter a organização dessa venda para te dar ali mais
probabilidade de fechamento. Então, vamos conhecer aqui agora todos os detalhes da ferramenta para você ter, então, esse poder todo dentro do seu comercial. Voltando aqui, então, no nosso painel de negociação, a gente entende que a gente tem aqui as nossas etapas. Perfeito. Aqui em cima também, eu tenho os meus funis. Nesse caso aqui, eu estou só com um de orçamento. Mas se eu tiver, por exemplo, ali uma venda ativa, né, um setor de prospecção, eu posso ter um funil para o meu comercial ali na área de prospecção e posso ter um funil separado para minha galera ali de orçamento receptivo, tá? E eu tenho esse processo, essa organização dentro do meu comercial. Aqui do lado eu tenho o responsável, tá? A gente já viu ali lá nos primeiros treinamentos que a gente consegue editar o que cada usuário vai conseguir visualizar. O que meu vendedor vai ter acesso dentro do painel de CRM. Eu quero que o meu gerente, né, ele tenha acesso à venda de todos os meus vendedores, ao painel de todos os meus vendedores. Então, a gente edita esse usuário desse seu gerente para que ele tenha a visualização de todos os vendedores. Geralmente já tem, porque é o administrativo. Mas se eu tenho ali 5 vendedores e eu não quero que um veja o que o outro está vendendo, eu vou lá no meu tipo de usuário que esse vendedor tem e eu tiro ali, então, a opção dele visualizar o orçamento dos outros vendedores. Como é que eu faço isso? Vou mostrar aqui rapidinho. Ajustes, usuários e permissões, perfis de usuário e aqui dentro de cada perfil eu venho aqui, por exemplo, no vendedor, vou clicar aqui em editar, CRM, aqui está visualizar, especiais, permitir vender abaixo do mínimo, permitir visualizar negociação de outros vendedores. Então aqui, ó, se eu quiser que meus vendedores tenham acesso a todos os orçamentos, né, de todos os vendedores, eu venho aqui e deixo acionado. Se eu quiser que ele veja apenas o dele, eu tiro aqui essa opção. Vamos voltar então lá para o nosso painel e aqui no nosso status a gente consegue visualizar ali por etapa. Eu quero ver todos que estão abertos apenas esse mês. Eu clico aqui e eu posso escolher também aqui pela data de criação ou previsão de fechamento. E aqui eu posso colocar se é só de ontem, dessa semana, semana passada, este ano, todas essas configurações. Também posso fazer a mesma coisa com todos os orçamentos que estão ganhos, perdidos, excluídos e simplesmente ver tudo. E aí ele vai entrar todos que estão em aberto, ganhos, excluído, tudo, tá? Aqui nas etapas, esse aqui é o padrão que vem no sistema, ok? Mas você pode simplesmente não utilizar alguma etapa que tem aqui ou utilizar mais etapas que a gente não tem aqui no nosso padrão. O que você vai fazer? Ajustes, CRM, cadastro, funis. E aqui pra gente já aparece ali, ó, até na mesma ordem, o que aparece lá no CRM. E olha que legal, probabilidade. O que é isso aqui? É a probabilidade que você tem de fechar aquele negócio. Se eu tô ali em rascunhos e emitidos, eu tenho 1%, porque eu nem enviei a minha proposta ainda. Se eu tô enviados, 2%. Em negociação, eu já tô ali com 10% de probabilidade de fechar essa venda. E se ele já deu aceite verbal, é 80%. Esses dados aqui são uma média, mas você pode, inclusive, verificar aqui, ó, em editar e depois, através dos seus números, mudar aqui essa probabilidade para da sua empresa, da sua venda. Inclusive, você pode mudar o nome da etapa e também o tipo dessa etapa. E eu posso também aqui querer incluir uma etapa nova, que vai ser a da minha visita técnica. Então, eu venho aqui no cantinho nesse mais, coloco o nome, o tipo dessa etapa e aqui a probabilidade. E aí ele fica nessa ordem. E aqui, essa ordem é muito importante, tá? Se eu quero que a minha visita técnica fique por último, não tem problema, mas geralmente a gente sabe que ela não vai estar aqui. Então, a gente vai clicar aqui em cima, olha só, ela já sai ali do lugar, vou arrastar e colocar aqui, então, na ordem que fica do meu atendimento, ok? Vindo aqui nas duas setinhas para baixo, a gente tem aqui as propriedades desse funil, a gente consegue, inclusive, mudar o nome dele, verificar o tipo, né, que tem de orçamento e prospecção, e tem aqui também sumarizar o preço, média de preços, ou colocar ali na ordem do maior ou do menor preço. E aí eu posso também aqui, ó, inserir um funil novo. Vou clicar aqui nesse mais, coloco aqui de prospecção, escolho o tipo e aqui eu coloco então, ó, a média, o maior ou menor e clico em salvar. Aqui do ladinho a gente já tem então nosso funil novo e aqui eu vou então criando as etapas dele,
que são aí as etapas que eu faço dentro da minha empresa. E da mesma forma aqui, eu consigo colocar então na ordem que eu vou ter, tá? Vou deixar aqui desse jeito. Aqui embaixo a gente tem o nome, o tipo e também aqui como sumarizar e é só salvar. E olha só, voltando aqui no nosso painel de negociação, já aparece aqui pra gente a etapa da visita técnica e na ordem certa que a gente colocou. Se eu já tiver aqui alguma venda que está nessa etapa, eu simplesmente seguro ela e posso arrastar para a etapa de visita técnica. E olha que legal, até o valor aqui já foi atualizado. Agora o emitido está sem nada e agora esse valor de 42 veio para a visita técnica. Na hora que eu cliquei e arrastei, apareceram aqui embaixo também outras opções para mim. Eu posso arrastar aqui e dizer que esse orçamento foi excluído, tá? Que geralmente vai acontecer mais ali nos rascunhos. Posso dizer também que foi perdido. O perdido é quando você tentou fazer essa venda, mas por algum motivo você não conseguiu fechar. E é legal que ela seja fechada na etapa correta que ela está, tá? Tem que estar na etapa correta para depois a gente entender quais etapas a gente está perdendo esses orçamentos, o que está acontecendo, tá? Eu também posso vir aqui e dar ganho nessa proposta se eu fechei esse orçamento. E eu também posso passar aqui para outro funil. Quando a gente dá perdido em algum orçamento, é preciso que haja um motivo para essa perda. Então, você tem que informar para o hold qual foi o motivo de você ter perdido essa venda. Aqui para a gente já aparece aqui um dos motivos, que é a falta de retorno. Quando você recebe a base do hold, ele vem zerado e você vai colocando os seus motivos de perda. Aqui, por exemplo, a gente vai colocar prazo de entrega e a gente coloca também uma anotação, uma descrição sobre o motivo dessa perda. Isso é muito interessante para que depois a gente tenha dados e possa entender quais são os motivos, o que está causando a perda desses orçamentos, tá? Para verificar, então, todos os orçamentos que estão em perdidos, a gente vai aqui em status e clica em perdidos. Para você reabrir esse orçamento, basta abri-lo. Você vai clicar aqui nesse raiozinho em reabrir orçamento e vai escolher uma das opções para reabrir o seu orçamento. Assim que ele reabrir, então, você já tem novamente esse orçamento para você, com os dados atualizados ou não, dependendo da sua escolha. Aqui a gente atualizou os custos, tá? E se você quiser retomar o valor do seu orçamento, basta clicar nele, abri-lo com o orçamento aberto. Então, basta clicar aqui então no total e colar aqui o valor do seu orçamento e recalcular. E aí já aparece para você então o valor todo atualizado. Então vamos agora criar um orçamento do zero. Vamos vir aqui em novo orçamento e vamos aqui trazer um cliente. Eu posso vir aqui e pesquisar os clientes que eu tenho. E ele vai trazendo aqui para mim esses clientes, tá ok? Ou eu posso simplesmente, se for ali um cliente novo, um lead, que é uma pessoa que chegou ali interessada na sua empresa e que pode se tornar um cliente, a gente pode vir aqui e cadastrar esse lead, que é a Natália. E aí eu posso trazer aqui já o e-mail e o telefone. No telefone, dê preferência em deixar aqui o WhatsApp do seu cliente, já que o hold tem a facilitação de enviar o link diretamente para o WhatsApp do seu cliente, ok? Mas aqui, ó, só o asterisco é obrigatório na hora desse cadastro, tá bom? Vamos vir aqui em cadastrar cliente. Já seleciono a Natália e aqui eu trago o título do negócio, campanha shopping, campanha final de ano, campanha hold, tá? Eu vou trazer aqui a campanha Sou Hold. Aqui embaixo eu tenho opções avançadas. Ele já vai deixar aqui sempre um padrão, tá? Do que eu faço. O funil, eu posso dizer aqui que está na verdade, vai abrir lá no meu prospecção ou aqui mesmo no meu funil de orçamento. Etapa, eu posso aqui, geralmente eu vou iniciar essa minha conversa como um rascunho para entender o que esse lead quer, pegar informações e depois fazer e enviar essa proposta, tá? Que é o rascunho. Ou eu posso aqui já ter até fechado essa negociação e só estar esperando aqui cair o pagamento e eu posso deixar aqui já em aceite verbal, ok? Mas o ideal sempre é fazer todo aqui o processo de venda dentro do sistema. Aqui eu tenho a meta para aprovação do negócio, que é a data limite que você tem para fechar esse orçamento. Isso é legal para você que é gerente, para entender as metas, para você que é vendedor, para você se gerenciar, entender seus prazos e para o cliente para entender que tem uma data limite, dar essa pressão para ele fechar logo esse orçamento.
Aqui eu posso, inclusive, alterar essa data, tá? E aqui eu tenho a empresa. Alerta, tá? Alerta aqui de momento importante. Se você selecionar essa opção, vai aparecer para você todas as empresas que você tem cadastrada dentro do Hold, ok? Aqui, para mim, só aparece uma porque eu só cadastrei uma empresa. Mas esse aqui é o ponto que você vai selecionar qual é o CNPJ que vai fazer essa venda. Qual o CNPJ da nota fiscal dessa venda. Ana, errei a empresa, esqueci de mudar. Vai ter que fazer o orçamento do zero, porque como é um detalhe muito importante, depois o vendedor não vai mudar. Então tem que vir aqui e sempre estar atento em qual é o CNPJ vinculado nessa venda, ok? Show, a gente já está então dentro da nossa proposta. Aqui em cima, então, eu tenho o nome da nossa campanha que a gente acabou de colocar. Se eu esqueci alguma coisa ou mudou, eu posso clicar aqui em cima e alterar esse nome, tá? E depois vir aqui e salvar. Aqui eu tenho o nome do meu cliente. Indo aqui para o lado, eu tenho o responsável desse orçamento. Aqui, ó, inclusive, depois a gente pode alterar aqui para outro vendedor. Posso dizer aqui que é a Ana, ou eu posso dizer aqui que é o Sou Hold mesmo. E aí aqui dá o OK. Aqui, então, a gente tem perdido. O que é isso? Que a gente já viu ali, tá? Se eu não conseguir fechar essa venda, então ela foi perdida, eu tenho que informar aqui que ela é uma venda perdida. Se eu conseguir fechar, eu clico aqui em ganho também. É uma outra forma ali de você dar perdido ou ganho nessa proposta. Aqui do lado eu tenho um raiozinho que é de nova proposta. Isso aqui é muito interessante. Às vezes você tem um cliente que fala assim: Ana, eu quero que você faça para mim o orçamento de banner, mas ainda não sei o que vai ser mais vantajoso. Se é um banner ali com suporte ou um banner ali que vai ser ponteira, bastão e corda. Tu pode, por favor, fazer o orçamento desses dois banners e mandar para mim para eu avaliar e fechar essa venda? Você não vai precisar fazer um negócio para cada um desses produtos, tá? Você pode colocar aqui os dois itens dentro dessa mesma proposta, tranquilo. Mas fica meio confuso na hora de fechar, porque vai ter um total do valor, né? O total dessa venda. E às vezes teu cliente ali pode se assustar com aquele preço todo e ele não tem um detalhamento total ali daquela proposta. Por isso, eu posso vir aqui e clicar aqui em nova proposta. Aqui então pra gente já aparece aqui, ó, proposta 2. Ó, aqui a gente tem a proposta 18.01, tá? Que é aquela que já estava, e a proposta 18.2. Se eu clicar até aqui, ó, eu posso mudar aqui o título dessa proposta para banner com suporte e a outra deixar só o bannerzinho ali, bastão, ponteira e corda. E já aparece aqui pra gente diferente pra gente ter o detalhamento, ok? Vou só continuar aqui, daqui a pouco a gente bota os itens. Aqui do lado eu tenho meta para aprovação desse negócio, que eu posso vir aqui e dizer que na verdade essa meta mudou até o dia 23, tá? E salvar. Aqui embaixo a gente tem aqui em qual etapa tá essa minha venda. No meu painel eu posso mudar ali a venda ali por etapa, movimentando ele, mas eu também posso vir aqui e dizer que ele já está na etapa de emitidos, tá? Ó, se a gente clicar aqui no painel, ele já não está aqui em rascunho e está aqui em emitidos pra gente, tá? Vamos clicar nele aqui de novo. Ele já abriu pra gente aqui de novo na proposta 1, olha aqui. Vamos mudar aqui o nome dela, banner bastão. Então aqui você consegue mudar e visualizar em que etapa ele está. E ó, muito legal, muito importante. Aqui nas etapas também você consegue visualizar a quantidade de dias que essa etapa tá lá. Vou abrir aqui um outro orçamento que tem aqui já alguns dias. Vamos abrir aqui então esse adesivo. Eu vou até dar um zoom aqui para vocês. A gente ficou aqui 18 dias com o orçamento na etapa de rascunho, tá? Depois a gente ficou 7 dias aqui na etapa de emitidos. E agora ele tá aqui a 0 dias, porque eu mudei hoje, em negociação. E aí você tem então esse controle, tá? Por que que essa proposta passou 18 dias só no rascunho? 18 dias é muito tempo para fechar uma venda, para nem enviar uma proposta para esse meu cliente. Ou seja, tu esfriou essa venda, tá? Se não é algo combinado, algo estudado, que realmente o cliente me pediu para dar esse retorno para ele só nessa data, um alerta aí para você que faz, principalmente gerente ali do comercial, você como vendedor, o que está acontecendo, por que essa proposta ficou aqui 18 dias só na etapa de rascunho, tá?
E aí, ó, olha só, clicando aqui na bandeirinha, eu vejo que eu tinha que ter fechado esse negócio dia 25/4. Então, ele já perdeu essa proposta aqui, já até expirou esse tempo, tá? Porque ele tinha até esse dia para fechamento, mas aqui, como a gente viu, ele ainda não conseguiu fechar, tá? Vamos voltar aqui no painel de negociação, abrir aqui o nosso orçamento. E aqui embaixo, então, a gente tem essas telinhas aqui, tá? Ana, mas o hold não serve só para fazer a proposta? Não, tá? Lembra lá do que a gente conversou. Isso aqui é toda uma organização para você garantir ainda mais que você feche essa venda. Então, aqui no acompanhamento, eu consigo estudar como é que está acontecendo essa venda. Aqui embaixo eu tenho todas as tarefas realizadas. O horário que foi criada a proposta 2. Eu tenho aqui que horas e que data, quem mudou também de funil. E aí eu tenho todo esse acompanhamento, tá? Aqui eu tenho todas as minhas tarefas que serão agendadas. Eu posso aqui clicar aqui em inserir e dizer que eu tenho que ligar para esse meu cliente para amanhã para confirmar as medidas, ok? E aí eu digo quem vai fazer essa ligação. Pode ser eu ou pode ser aqui qualquer outro responsável, qualquer outro vendedor, tá? E aqui do lado eu tenho uma agenda para ver se esse meu vendedor tem alguma coisa aqui nesse dia. Aqui do lado, inclusive, eu consigo conferir as outras datas e também aqui conferir a agenda ou que está em aberto ou concluído aqui desse meu vendedor, tá certo? Se eu quiser criar já uma outra tarefa, eu clico aqui em agendar e criar outra, que ele vai salvar aquela e me abre aqui um novo painel. E aqui eu tenho, ó, posso marcar aqui uma reunião com ele dia 12. Vou dizer que essa reunião vai durar então 40 minutos. Apresentar projeto. E aqui eu venho e clico em agendar. Então aqui ele já tem tarefas para fazer e aqui você já fica com esse controle. Imagina você como gestor entrar aqui nessa venda, entender tudo o que aconteceu, quem fez o que tem para fazer, tá? E muito importante, nenhum negócio dentro do CRM pode ficar sem uma tarefa agendada. Se eu tenho aqui algum negócio que eu não tenho nenhum agendamento dentro do meu CRM, significa que eu não tenho nada planejado ali para ajudar a fechar essa venda. Você como gestor tem que entrar no painel e já entender qual é o próximo passo do teu vendedor para fechar aquela venda e o que você pode fazer para ajudar esse vendedor nesse fechamento. E você, vendedor, tem que olhar aqui e já entender, se organizar dentro das suas vendas, no que você tem que fazer e quando para ter esse fechamento. Aqui no painel de negociação, a gente consegue verificar aqui nos íconezinhos, ó, as tarefas que eu tenho agendado. O que tá preto é um agendamento futuro, tá? O que tá vermelho tá super atrasada. E se eu tenho aqui algum que está com esse triângulozinho amarelo, é justamente o nosso alerta. Significa aqui que não tem nenhuma tarefa agendada nesse meu negócio, tá? E ele já tá aqui em aceite verbal, então ele tá super quente para fechar essa venda. Qual é o próximo passo do meu vendedor para fechar essa venda? Não sei, porque aqui não tem nada, tá? Então tem que vir aqui, colocar um agendamento, dizer que você vai ligar para confirmar a forma de pagamento. Tem que estar aqui então para você fazer esse fechamento, tá? Ó, aqui vai ser hoje essa minha venda, tá? Só que ele fica verdinho, olha aqui no painel. Tá verdinho porque é para hoje e falta algumas horas ainda para eu fazer essa minha tarefa. Então, tudo que tá verde é hoje, tá? Essa linha aqui que você tem embaixo aqui de todo o orçamento, significa ali a linha do tempo para você fechar essa venda. É justamente o prazo, tá? A quantidade de prazo que você ainda tem para fechar aquela venda. Esses aqui, ó, já passaram o prazo, já deveria ter fechado. Esse aqui ainda faltam uns dias, ó. Olha, ele ficou aqui 3 dias em rascunho e foi direto aqui pro aceite verbal e tá aqui há 8 dias em aceite verbal, que é muito tempo para o aceite verbal, porque o teu cliente ele acaba esfriando. Mas aqui o meu prazo de fechamento tá até o dia 10/5, tá? Então hoje são dia 7, ainda falta aqui um pouquinho. Por isso que aqui no meu painel, ó, ele tá aqui quase chegando no limite. E aqui o que a gente abriu hoje, ó, tá branquinho porque hoje é o primeiro dia. Cada íconezinho aqui, ó, aqui é visita técnica, aqui é ligar, aqui é almoço, aqui já é uma tarefa que tem que fazer. Cada íconezinho
você tem aqui já um resumo do que você tem que fazer, que são esses íconezinhos que a gente tem aqui em cima. Ligar, reunião, tarefa, prazo, e-mail, almoço, visita técnica e enviar a proposta. Você pode também aqui tomar uma nota. O cliente informou que quer propostas separadas para escolher entre o banner com suporte ou banner com bastão. Venho aqui então e dou o OK. E aqui embaixo então já tem uma anotação que foi realizada. Eu clicando nela já aparece aqui pra gente o texto. Então fica tudo aqui dentro do seu histórico nesse atendimento. Então as chances de você fechar isso aqui são muito maiores, tá? Outra forma de você visualizar aqui as tarefas é vindo aqui em Overview. E aqui embaixo eu tenho as tarefas e atividades do dia, tá? Que ainda tem que acontecer. E aqui eu tenho as tarefas que estão atrasadas. Nesse caso aqui, já está atrasada aqui algumas horas, tá? Vamos voltar aqui no nosso painel de negociação. Vamos abrir aqui o nosso orçamento. Vamos voltar aqui em acompanhamento e verificar aqui do ladinho tem registrar contato. Em ligação, a cliente pediu a proposta para hoje, eu posso dizer que ali durou 10 minutos. E aí eu vou salvar, dizer que foi aqui uma ligação e registrar. E aqui já entra aqui no histórico, tá? O que você fez na ordem do horário que você colocou. E se eu clicar aqui, já tem ali o que foi mencionado durante essa atividade, tá? Aqui do lado, a gente tem uma ferramenta muito legal que é anexar arquivo, tá? Aqui você vai trazer o seu projeto, a foto que o teu cliente enviou para ficar anexado aqui nessa negociação dessa proposta. E também quando você enviar lá para a sua produção, esse arquivo já vai junto também nessa sua negociação, tá bom? Vamos vir em clique aqui e aí você vai escolher a imagem do seu projeto, tá? Vou colocar aqui e clicar em abrir. Se a gente voltar aqui no painel de negociação, o nosso negócio aqui já tem então a imagem que vai ser trabalhada. Você pode também anexar mais de uma imagem aqui no seu negócio e depois que fechar você pode retirar uma delas, ok? Aqui na proposta então, ó, só continuando aqui, aqui embaixo a gente tem um raiozinho de ações. Aqui a gente tem o nome da nossa proposta, tem o valor dela. Aqui do lado, nesse raiozinho, a gente pode duplicar esse orçamento e também duplicar essa proposta, ok? Se eu clicar aqui em duplicar orçamento, aparece então a mesma coisa ali do meu orçamento, só que com o nome cópia. Se eu vir aqui no painel de negociação, agora eu tenho uma cópia aqui do que foi feito, ele puxa inclusive a imagem. Se eu clicar aqui em duplicar proposta, aqui em cima ó, já aparece o número 3. E aqui eu tenho também a cópia do banner com suporte, que eu posso também depois alterar aqui esse nome, tá? Se eu for colocar aqui um novo tipo de banner. Ana, tem como eu excluir uma proposta? Vem aqui nesse raiozinho aqui embaixo e coloca excluir proposta. E aqui já volta a ter duas propostas, ok? Aqui do lado a gente tem o nosso ícone para envio da nossa proposta, tá? Para o nosso cliente. E quando a gente for enviar, eu posso enviar só a proposta 1 do bastão ou só a proposta do suporte. Ou também eu posso enviar as duas propostas, ok? Mas não vamos enviar agora que a gente ainda não fez nada. Aqui eu tenho o ícone para imprimir e também o ícone para mandar essa proposta aqui por e-mail. Também tá as opções de mandar só uma delas ou ambas, tá? Mas eu vou mostrar aqui depois que a gente terminar. Aqui eu posso colocar uma descrição da proposta, tá? Medidas confirmadas pelo cliente. O que você quiser que apareça ali na proposta, tá? Vou dar aqui o OK. Aqui, então, aqui embaixo, a gente tem itens da proposta, tá? Que é o que a gente vai colocar condições comerciais e análise de preço, ok? Vamos vir aqui primeiro em itens da proposta e vamos inserir aqui uma nova proposta, tá? Novo item. Vamos vir aqui, então, em banners. E a gente vai colocar aqui primeiro o nosso banner, então, em lona. E a gente vai colocar aqui nosso banner. Aqui a gente tem o produto deverá ser embalado. Vou colocar aqui que vai ser em caixa. Qual o tipo de acabamento do banner aqui? Esse vai ser de bastão, ponteiro e corda. Deseja incluir suporte para banner? E aqui a gente vai deixar, então, que não, tá? Vamos avançar. Aqui, então, a gente tem as quantidades. Eu vou colocar aqui que são 10 unidades. As medidas são 90 por 1,20. Banner, bastão, ponteiro e corda. Aqui eu tenho a minha lona, tá? Eu posso clicar aqui e escolher aqui qual a gramatura que eu vou fazer, ok? Qualquer uma que você selecionar,
ou se deixar todas selecionadas, o sistema vai escolher para você, tá bom? Vou avançar. E aqui então eu tenho o orçamento, tá? A quantidade, metros, o valor e também o subtotal. Venho aqui em expandir, vou em custos e tenho toda a análise aqui do mapeamento, tá? Então, a gente no processo tem impressão solvente, refil manual e bastão, ponteira e corda, tá? Aqui a gente tem a matéria-prima, ó, minha lona tá até sem valor, eu vou colocar aqui o valor dela, vou clicar em recalcular. Se de vocês acontecer, tá? Podem mudar aqui diretamente no orçamento, mas já corre lá no estoque e já atualiza esse valor. E aqui eu tenho o restante da matéria-prima, que são as tintas. A gente tem aqui o bastão, que foi mapeado, tá? São 20 unidades aqui mapeadas, porque tem um bastão de cima e de baixo, para 10 cópias. A ponteira são 40, duas para cada bastão. E a corda aqui que foi mapeada para esse banner, ok? E aqui do ladinho, ó, a gente tem a lona que foi mapeada. E aqui no impressão de solvente, a gente tem também nosso simulador de impressão, no qual ele traz aqui, ó, todos os nossos banners na nossa impressão, segundo a boca aqui da nossa impressora. Tenho aqui as medidas que foram pedidas, tá? A mídia que foi escolhida também, gramatura 280, comprimento 65, largura 2,5. Então, ele escolhe aqui qual vai ser a melhor medida para você ter o melhor custo-benefício aqui para você nesse serviço, tá? Dando aqui também o tempo total, quantidade de matéria-prima que vai ser mapeada e também aqui, inclusive, a perda de material que você tem. E aí, se você quiser, se você puder, encaixar aqui algum outro serviço para não perder essa mídia, tá? Mas caso você vá perder, isso aqui tem que estar mapeado e tem que estar dentro dos custos, dentro do seu orçamento, tá? Por isso que aqui na matéria-prima ele está mapeado como 12 metros quadrados que ele vai utilizar. E aqui na quantidade tem 10,8, porque aqui ele já está trazendo dentro dos custos, tá? Jogando aí para o cliente que ele pague esse material que você vai perder. Aqui então tem as medidas, tem os indicadores dessa venda, tá? Total aqui 458, garantido 30% de lucro, aqui o valor do lucro. Aqui a gente tem o índice de contribuição marginal em porcentagem e aqui esse valor aqui total, que é justamente a soma do lucro mais a sua mão de obra, que é o valor que movimenta o seu ponto de equilíbrio. Se eu fechar esse orçamento do jeito que tá, o meu ponto de equilíbrio então vai subir 0,23%, ok? Vou salvar. Venho aqui na proposta e agora a gente vai fazer na proposta 2 o novo item do nosso banner em lona também. Não vai ser embalado, tá? O tipo de acabamento, vamos colocar aqui que é esse X, tá? Aqui, ó, desejo incluir um suporte para o banner. Se eu colocar aqui não, some aqui a opção. Se eu colocar aqui sim, aparece para a gente escolher qual vai ser então o nosso suporte, tá? Aqui já tá aqui pra gente X banner. Vou avançar. Aqui eu vou colocar a quantidade. Colocar aqui as mesmas medidas que a gente tinha no nosso outro banner. Colocar a descrição, a matéria-prima vou deixar também o sistema escolher e vou avançar. Mesma metragem aqui mapeada, valor completamente diferente, porque inclusive aqui a gente tem o nosso suporte para banner. Então vamos em custos. Aqui a gente tem os mesmos processos mapeados pelo anterior, né, que é a impressão, refile, só que a gente tem aqui também o suporte para banner e o ilhós para X-banner. Também tem aqui a nossa impressão solvente, nosso simulador. Vai ser a mesma simulação aqui, mesma perda que tem, porque justamente aqui, ó, as medidas são as mesmas. O que vai mudar aqui? A questão do nosso suporte. A gente tem aqui o mapeamento das tintas. Agora a gente traz aqui o suporte para o nosso banner, 10 unidades. E o ilhós que ele vai precisar ali, 40 unidades que foram mapeadas, ok? Aqui eu tenho as medidas, os indicadores dessa venda. Agora eu vou fazer essa venda a R$ 1.061,64, garantindo também 30%, tá? Tem um lucro de 318, meu retorno aqui de margem de contribuição ficou em 438, né? Lucro mais mão de obra. E aqui, se eu fechar esse orçamento do jeito que tá, meu ponto de equilíbrio vai subir, então, 0,51%. Tenho aqui o imposto dessa minha venda, de venda sobre produto. E aqui a minha comissão e custo financeiro estão zerados. Ana, mas eu quero colocar nessa minha venda a comissão do meu vendedor. E essa minha venda vai ser no boleto. E eu tenho ali os acréscimos dessa venda. Ok, vamos vir aqui, salvar. Vamos vir aqui em condições comerciais. E ele está aqui em Pix, por isso que ele não está ali gerando nenhum valor na hora da venda.
mas eu vou mudar aqui e dizer que vai ser entrada mais 15 dias, pagamento no boleto. E minhas comissões, o meu vendedor, então, Nicolas, vai ter uma comissão de 10% nessa venda. E eu vou dizer aqui que eu combinei com o meu cliente de fazer essa entrega aqui dia 20, ok? Que é o prazo máximo que eu tenho. Então, já aparece aqui pra gente a condição de pagamento e a comissão. Salvamos, a gente volta aqui em item da proposta. E o meu valor aqui do meu banner em lona, ele já mudou. Ele já passou aqui agora para R$ 585, porque agora entrou R$ 58 aqui de comissão e mais o meu custo financeiro dessa minha venda de boleto, ok? Aqui no banner de suporte também mudou, foi agora para 1.354. Então, olha a importância de você colocar nos seus custos ali, por exemplo, que vai ser um boleto e tem a taxinha aqui de custo financeiro de R$ 40. Uma dica legal, por exemplo, é: Ana, aqui nesse banner, eu quero dizer que eu vou dar um brinde para o meu cliente, que serão adesivos, mas eu queria incluir os custos ali no orçamento, tá? Eu venho aqui também, nessas duas setinhas, e eu venho aqui nesse raiozinho, eu vou colocar inserir agrupamento. Vou dizer aqui que é um adesivo, vai ser um adesivo branco, não vai ser aplicado nem embalado, tá? Eu vou avançar, coloca aqui que eu vou dar aqui de brinde, então, esse adesivo para cada banner. Aqui, mais uma vez, eu posso escolher matéria-prima ou deixar o sistema escolher por mim. E vou avançar. Então, se eu verificar aqui, ó, e expandir, eu consigo visualizar aqui que eu tenho o meu banner em lona, mas agora eu tenho aqui do ladinho também o adesivo, ó. Se eu vier aqui em custos, eu tenho os custos do meu banner e o custo também agora do meu adesivo. Olha que legal. Eu consigo aqui verificar e ter essa análise aqui separada, inclusive até o simulador aqui da impressão desse adesivo, tá? Então, aqui eu tenho o valor que vai ser adicionado na nota, só que esse item não aparece lá na sua proposta. Vai aparecer só para você aqui, até para a sua produção também ter o acompanhamento, mas na proposta ali, ele não aparece cobrando para o seu cliente, ok? Se eu quiser aqui verificar como é que tá a descrição dessa minha venda, eu venho aqui eu tenho o nome, então, dessa minha venda, e aqui eu tenho o que vai aparecer na minha proposta: descrição, quantidade, medida do meu trabalho, medida da minha impressão e também a matéria-prima, e aqui os processos. Ana, não quero que apareça o processo. Vem aqui e tira, tá? Vou colocar aqui brinde, adesivos com logo. Posso vir aqui também e trazer a arte do meu banner para que apareça ali na minha proposta, tá? E agora a gente vai enviar essa proposta. Vamos clicar aqui no nosso ícone, vou selecionar as duas, aparece aqui o ícone. Se você tiver com o WhatsApp Web no seu computador, é só clicar aqui no ícone do WhatsApp que vai abrir na conversa do seu cliente, ou só copia aqui o link, você também pode enviar separadamente. Vou abrir aqui um outro navegador. E aqui já tem, então, a nossa proposta. Aqui, então, a gente tem aqui o nome do nosso orçamento, tá? Proposta para quem que é o nosso cliente, quem é que está fazendo essa venda, qual é a data que foi feita essa proposta, ok? Tá no status aqui de aguardando. O teu cliente pode clicar aqui em imprimir também, ok? Caso ele precise. Aqui embaixo eu tenho a opção 1, que é o banner em bastão. Medidas confirmadas pelo cliente, que foi a nossa observação, que se você quiser que apareça, tá? Itens da proposta. Aqui eu tenho o banner em lona, que é o nosso item, e se eu clicar ele vai expandir e trazer as descrições que a gente trouxe, ok? Aqui no item 1, condição de pagamento, 15 dias. Aqui eu tenho o total, a validade da proposta. Isso é muito bom, tá? Porque o seu cliente sabe exatamente até quando pode conversar com você. Depois dessa data, esse preço vai mudar. Aqui eu tenho o item 2, tá? E aqui, ó, tem aqui uma imagenzinha que foi que a gente acrescentou. Ó, no outro bastão a gente não colocou, mas nessa aqui a gente acrescentou. E já aparece aqui, então, o íconezinho aqui na proposta. Essa aqui a gente não tinha colocado, mas essa aqui a gente colocou ali quando foi editar a descrição da nossa proposta. Já tem aqui o brinde de destaque, condição de pagamento e muito mais. Digamos que teu cliente recebeu aqui as propostas, analisou, gostou aqui dos itens aqui com suporte. Ele pode enviar essa mensagem diretamente da proposta. Então aqui, ó, quero fechar o banner com suporte, mas quero fazer o pagamento via Pix e por isso eu quero aqui um desconto de 10%, tá? Então ele vai enviar essa mensagem para o seu vendedor
O seu vendedor recebe e-mail dizendo ali que ele tem uma nova mensagem, né, para ficar ali conectado nessa venda. Ó, nosso consultor analisará a sua mensagem e irá atualizar o seu orçamento. Dá um ok e olha só como recebe. Vamos voltar aqui no Hold. Aqui no nosso painel, ó, apareceu um ícone vermelho, ou seja, um alerta ali para o seu vendedor. A gente abrindo aqui, em acompanhamento, olha, já tem aqui mensagem recebida do nosso cliente. O cliente conversa diretamente com o seu vendedor. A gente clica aqui nesse ok, fica aqui no seu histórico, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui no seu item, vai estudar aqui então a proposta do seu cliente, vai vir aqui nas duas setinhas no raiozinho aqui e vai conceder um desconto. E analisar se fica legal esse desconto na sua proposta, tá? Então aqui eu posso dar um desconto em percentual, tá? No qual eu posso dizer que eu vou dar 10% e o sistema vai analisar. Disse aqui que o valor do desconto ficaria em R$ 159,83 e aqui a gente tem um novo total do item. Eu também posso dar esse desconto aqui em valor e eu posso aqui colocar manualmente, arredondar aqui para R$ 160 de desconto. E eu posso mudar aqui no total. Eu venho aqui e digo que eu vou deixar aqui R$ 430, então, essa minha venda. E mais uma coisa, tá? Se você estiver mandando ali a primeira proposta e já quer mandar para ele ali como se já estivesse dando os 10% de desconto, né? E não quer tirar isso do cálculo do seu valor, você pode clicar aqui em virtual, informando que você vai dar aqui 10% de desconto para ele. E vai salvar. Olha aqui, ó, o item desse valor aqui é 1.598, tá? Como eu coloquei virtual, quando eu colocar aqui em salvar, olha o que acontece. Ele aparece aqui que tá 10% off e aqui no valor continua a mesma coisa. Então, se você já estiver em uma campanha de 10%, já for fazer seu cálculo ali com desconto para o seu cliente, você já pode colocar ali para aparecer na sua informação, na sua proposta, que esse valor aqui ele já tá ali com os 10%, já foi pensado com os 10%, tá? O que você vai fazer? Você salva aqui e lá na proposta do seu cliente, olha aqui que já aparece o valor dele e aqui dizendo que já tá 10% off, tá? Então você pode aí gerar esse tipo de campanha. Se você quer dar realmente mais um desconto no orçamento, a gente vai fazer o seguinte: vamos aqui em conceder desconto. Vamos falar que esse desconto agora ele é real. O que acontece? Então, eu venho aqui, vou colocar aqui que são os 10%. Ó, ele já traz o cálculo, tá? Para 1.438. E aí, então, eu vou salvar. Olha aqui, agora sim, esse é um desconto em cima daquele preço que foi calculado de 10%, tá? Ó, a gente tem aqui o total da proposta, os impostos e aqui o desconto. E aí, ó, eu clico em salvar. E ali a proposta do teu cliente com o mesmo link, tá? Se ele pode entrar no mesmo link, é só ele entrar de novo, atualizar a página. Já vindo aqui em opção 2, aparece que sim, os 10% de desconto e aqui com o valor atualizado desse desconto, tá? Ah, e tem mais uma coisa, ele também pediu para mudar a forma de pagamento. Vamos voltar lá. Ele queria esse valor, né? Porque justamente ele ia fazer esse pagamento aqui pra gente via Pix, ele sabe que no Pix ali eu tenho menos custo e consigo fazer o desconto para ele. E olha aqui, meu preço caiu de novo. E aqui na análise do meu orçamento, ó, eu não tenho mais o meu custo financeiro, ok? Tô aqui com todos os números iguais, mas sem o meu custo financeiro. Uma coisa legal, tá? Como a gente tem aqui um item agrupado, se você entrar aqui, por exemplo, nos custos, aqui a gente tem os indicadores individuais para cada produto, tá? Então aqui eu tenho um total aqui dos dois itens. Eu posso analisar aqui só os indicadores da minha lona e aqui só os indicadores do meu adesivo, tá? Vamos lá na proposta de novo. Já tem aqui então o preço atualizado para o meu cliente, com a condição de pagamento Pix, tá? Do jeitinho que ele quer. Então, o teu cliente aqui vai aprovar esse orçamento diretamente pela proposta. Que ele pode colocar, então, a informação para você e aprovar esse orçamento diretamente pela proposta. Nosso consultor entrará em contato para iniciar a produção dos seus materiais. E aqui a gente vai dar, então, um ok. Então, seu vendedor recebe ali um e-mail, tá? Confirmando que teve ali alguma atividade na proposta e no painel vai aparecer da seguinte forma. Ó, o íconezinho vermelho novamente aqui, tá? Dessa vez aqui é uma ampulheta.
Vamos abrir acompanhamento, dar o ok na aprovação. E aqui, ó, é como aparecem os e-mails aqui para o teu vendedor, tá? Aqui foram todas as movimentações que a gente fez. Ele recebe aqui essa mensagem de, ó, olá, a proposta enviada ao cliente acaba de ser lida. Então, ele vai dando aqui um resumo na venda, tá? Ó, seu cliente acaba de solicitar uma negociação especial na proposta, o orçamento, o cliente e também a mensagem diretamente no e-mail do seu vendedor. Orçamento aprovado, então, chegou a hora de dar ganho nesse orçamento. A gente vem aqui em ganho e aqui, como a gente tem duas propostas dentro dessa negociação, eu vou escolher aqui qual é a proposta que eu vou dar ganho, tá? Qual delas eu consegui vender. E foi aqui a banner com suporte e eu vou salvar. O nosso orçamento ele já não aparece aqui, né? Ele vai estar aqui agora em ganhos. Perfeito? E como ele está ganho, ele já passou aqui para o nosso painel também de produção jobs. E aqui, então, da mesma forma que a gente tinha uma organização de pipeline para a nossa venda, para o nosso orçamento, a gente tem agora também para a nossa produção. Aqui na nossa venda, a primeira etapa é revisão comercial. Por quê? A gente vai clicar aqui nesse raiozinho e aqui a gente escolhe a forma como vai ser feita essa cobrança. Essa aqui pode ser uma venda que não vai gerar faturamento. Por quê? Pode ser brinde, pode ser uma campanha interna, pode ser placa de sinalização interna da sua empresa. Então, tem que ir para a minha produção, mas eu não quero que gere orçamento. Aqui eu posso gerar pré-faturamento, que é justamente quando eu vou ter nota fiscal dessa venda. E aqui, se eu não tenho nota fiscal, eu posso gerar um financeiro. Aqui eu tenho a confirmação do meu valor, posso inclusive aqui alterar a forma de pagamento, tá? E aqui também eu tenho o meu valor da minha venda. E aqui do lado, ó, isso aqui é receita, aqui do lado eu tenho despesa. Por quê? Porque eu tenho uma comissão nessa venda. O meu vendedor Nicolas vai ganhar aqui R$ 150,53. E o meu vencimento de comissão dentro do meu hold eu configurei para ser todo dia 5 de todo mês. Esse pagamento aqui para o Nicolas dessa comissão acontece no próximo dia 5, tá? Mas você pode alterar. Como vai ser hoje, você já quer fazer o pagamento hoje? Você pode então fazer aqui o pagamento dia 7. E aí eu vou lançar então. Aqui no meu financeiro já não está mais na revisão comercial e já está aqui, eu já aprovei meu financeiro e agora daqui para frente quem vai cuidar é a produção, tá? Como eu já lancei para o financeiro, se eu vier aqui em contas a receber, eu já tenho aqui essa minha conta para hoje que eu vou receber, tá? Se eu já recebi ela, então, eu clico aqui nesse quadradinho, vou ir em ações e liquidar essa conta. Aqui eu tenho o valor da minha conta, a data de pagamento e a forma de pagamento e conta bancária, tá? Vamos dizer assim que na hora do pagamento, ele me pagou aqui, na verdade, 1.300, tá? Olha o que acontece, cria aqui esse campo de motivo da diferença e aqui ele quer me saber se esse pagamento a menos foi um desconto ou um pagamento parcial. Posso dizer que foi mais um desconto que eu dei e que vai para a conta bancária aqui do caixa financeiro. Se o valor aqui fosse a mais, o motivo da diferença agora teria outras opções. Foi multa, foi acréscimo, teve despesa bancária, porque ele acabou fazendo aqui uma outra forma de pagamento, tá? Por exemplo, aqui foi em boleto, então eu tive uma despesa bancária e aqui eu lanço então para o meu caixa financeiro ou para minha conta Nubank ou Itaú, a conta que você tiver dentro da sua empresa e aqui é só liquidar. E aqui também eu tenho contas a pagar. Posso inclusive aqui filtrar só por comissão. Vou abrir aqui. Aqui eu tenho o meu total da comissão que eu tenho que pagar, tá? Para o Nicolas. Eu ainda não paguei nada. Esse valor então, ele já foi compensado. O que significa? Que meu cliente já fez o pagamento total, então eu já tá liberada aqui para que essa comissão seja paga para o Nicolas. E eu vou clicar aqui nela e eu vou liquidar. Se eu vier aqui em movimentações financeiras, na nossa central de movimentações, vou até filtrar aqui para hoje, eu tenho tanto aqui a minha entrada, tá, azulzinho aqui, que foi o pagamento da Natália, e eu tenho aqui também a minha saída, que é a comissão do Nicolas. Então, vocês já estão liberados para fazer todos os orçamentos dentro do Hold. Deixem todos os seus orçamentos centralizados dentro do Hold, para que você tenha toda a análise dessa venda, acompanhamento e possa usufruir de tudo que o CRM tem a oferecer para você. O painel de negociação do Hold é completo e qualquer dúvida que você tiver, surgir alguma coisinha, pode acionar o suporte que eles vão te ajudar na hora. Até o próximo treinamento!